pessoal, meu nome é André Matheus, consultor especialista em pastagens da Cooper Citrus na Regional 4, em Minas Gerais. Estou aqui para dar um recadinho para vocês sobre tem alguém mordendo meu pasto. Ou seja, pragas e doenças na área de pastagem, que muitas das vezes o produtor não se atenta a esse detalhe e não vê que realmente tem alguém mordendo seu pasto ali e tirando as energias, tirando a força e a vitalidade dessa pastagem, que futuramente pode ter uma perca grande de produtividade, diminuindo a taxa de lotação e assim por diante. Na sequência, vamos ver aí, um panorama na pecuária do Brasil. São 209 milhões de cabeças, IBGE 2015, 160 milhões de hectares de pastagens cultivadas e nativas, 103 milhões de áreas cultivadas, 70 a 80% dessas áreas de braquiária e pânico que estão instaladas. E o boi verde, ou seja, a criação de boi, 60 a 70% das pastagens em algum estágio de degradação, com invasoras, com cupim, com pastagens bem ruins e assim por diante. Reforma de pastagens. O que usar? Qualidade de semente importa? Pragas e doenças, quais, como e onde? Eficiência do uso de pastagens e do solo. Diversificação. Ou seja, o panorama do Brasil o Brasil é um país continental. Então, ou seja, tem regiões totalmente diferentes umas das outras, com variedades estabelecidas totalmente diferentes umas das outras. Então, ou seja, devemos verificar cada ambiente propício para o aparecimento de pragas e doenças e corrigir a tempo. Vindo na sequência, um panorama aí, da pecuária do Brasil. 160 milhões de hectares de pastagem, taxa de lotação de 1,25 cabeças por hectare. Importação de animais vivos, exportações de animais vivos, e assim por diante. Temos um rebanho gigantesco no Brasil aqui, onde a cada ano que passa, a taxa de cabeça por hectare aumenta. E a eficiência do produtor tende a aumentar também. A pecuária, ao contrário da agricultura, ela está engatinhando ainda. Tem muita coisa para crescer, tem muita tecnologia para ser implantada, tem muitas condições de melhorar a sua produtividade por hectare ano. Então, ou seja, esse panorama aí que eu estou mostrando, a diversificação é grande. As alternativas para melhorar esse mecanismo aí de produção é muito alta. Então, devemos atentar a isso. Seguindo adiante, vamos ver aí, voltando, eu gosto de colocar muito essa dinâmica aí, de exploração e produção. Aonde o produtor quer se encaixar? Ele quer realmente ficar só explorando a terra ou ele quer realmente produzir, fazer um ambiente compatível com o solo, planta e produção, ou planta, solo, planta e o bovino, para realmente o solo proporcionar para a planta o desenvolvimento necessário e a planta proporcionar para o animal o desenvolvimento necessário para realmente produzir carne e leite. Então, ou seja, de qual lado o produtor realmente quer estar. Seguindo adiante, estabelecimento e manutenção de pastagens, principalmente de gramíneas tropicais, estão sujeitos a vários fatores que, uma vez menosprezados, podem comprometer a produção de carne e leite. Entre esses fatores, deve-se dar ênfase ao aparecimento de insetos e pragas, que, pelo aumento das suas populações, podem causar danos econômicos às pastagens com reflexo direto na população animal. Ou seja, as pragas e doenças, a partir do momento no estabelecimento de pastagem ou em pastagens já definidas, tem que ter realmente a atenção em cima delas, porque ela pode realmente causar um dano muito significativo na produção dessa forrageira e na produção de carne e leite. E muitas das vezes o produtor ele não se atenta a isso. Acho que não há necessidade,
porque pastagem é lavoura. A pastagem no sistema, no Brasil aqui, ela é exótica. A gente estabeleceu ela no sistema. As plantas daninhas, pragas e doenças são praticamente nativas naquele biossistema. Então, a gente tem que ter realmente um olho clínico para detectar essas anomalias e a gente conseguir corrigir a tempo. Seguindo adiante, vamos ver aí, a etiologia das doenças forrageiras. Causas abióticas, influências que possam receber derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do ambiente, tais como luz, a temperatura, o vento. Por exemplo, seca, por exemplo, geada, por exemplo, a lixiviação do solo pela enxurrada. Seguindo adiante, causas bióticas, fungos, bactérias, nematóides, vírus e outros. Então, tem dois tipos de causas aí de doenças nas plantas, abióticas e abióticas. Seguindo adiante, vamos ver aí, o fitonematóides. Então, ou seja, os nematóides são prejudiciais para todo quanto é tipo de cultura, não somente a soja, o milho, o sorgo, as pastagens também. Então, muitas das vezes ali o produtor ele enxerga uma situação dessa que ele reformou a área de pastagem, acha que isso daí pode ser o vigor da semente, pode ser a questão da má germinação, e muitas das vezes não é danos causados por nematóides. Então, ou seja, hoje temos variedades de sementes. No Brasil mudou muito a questão da qualidade da semente de pastagem. Antigamente trabalhava com VC de 34%, 36%. Hoje os VCs regularmente trabalhamos com acima de 50%. E também com sementes mais puras, sementes tratadas, sementes incrustadas. Hoje tem empresas trabalhando com encrustamento, que nesse encrustamento tem o tratamento Maxim Cruiser mais um nematicida, que ajuda no controle desses nematóides aí. Então, ou seja, por que o produtor de soja e de milho escolhe a melhor semente para o plantio dessas lavouras e o produtor e o pecuarista usa uma semente de qualidade inferior? Devemos atentar a esse detalhe. Usar sementes realmente qualificadas lá para esse ambiente aí de produção. Seguindo adiante, vamos ver aí, ó, os nematóides. Ó. Os nematóides podem ficar na radícula, na bainha e na semente. Então, devemos ter uma semente também tratada, porque o nematóide pode entrar na semente e deixar essa semente infértil, ela não germinar. Então, devemos realmente ter um controle e uma visão para o nematóide em si, que ele não atrapalha só as lavouras, não, pastagem também. Seguindo adiante, vamos ver aí, principais pragas em pastagens. Pragas sugadoras, cigarrinho das pastagens, cochonilha do capim, percevejo das gramíneas, percevejo castanho das raízes. Complexo de largatas, ó, o curuquê dos capinzais, lagarta elasmo, lagarta do cartucho. Pragas gerais, formiga e cupins. Pragas secundárias, gafanhotos. Doenças, manchas foliares, atracnose e ferrugens. Por exemplo, na sequência aí, ó, a mancha foliar, atracnose e ferrugem. Essas três variedades aí aparecem muito nos pânicos. Então, ou seja, a partir do momento que começou a aparecer na propriedade, principalmente, por exemplo, na Mombasa, na Tanzânia, devemos atentar à questão do perfil do solo, a acidez do solo, realmente trabalhar com calcário e gesso, e realmente, num ataque muito severo, usar um fungicida específico para essas três doenças aí. E realmente deixar a planta bem nutrida. Trabalhar com cálcio e magnésio no sistema para essa planta realmente conseguir comer. Seguindo adiante, vamos entrar aí, ó. Os locais de ataque dessas pragas e doenças. Nas raízes, os cupins, percevejo, castanho das raízes. Nos perfilhos, cigarrinha das pastagens, cochonilha dos capins e percevejo das gramíneas. Nas folhas, a lagarta do curuquê dos capinzais, lagarta elasmo, lagarta cartucho, formigas e gafanhotos. Então, ou seja, para cada tipo de doença e praga, tem o seu local específico de ataque e também o seu controle específico.
Calendário de ocorrência das pragas. Como podemos ver aí, ó, é, é, a, o ataque dessas pragas aí praticamente é no período chuvoso. O período chuvoso tem incidência maior desse ataque. E tem algumas específicas aí que praticamente trabalham mais no período chuvoso do que no período seco. Então, ou seja, devemos realmente atentar o que está acontecendo na minha área de pastagem, que tipo de praga que está naquele ambiente, se realmente está causando dano ou não, como que está a fertilidade do solo, como que está o vigor da minha pastagem, para realmente estabelecer um sistema de controle na minha propriedade e ser efetivo nesse controle. Seguindo adiante, vamos ver aí, ó, morte súbita em Braquiária marandô. A morte súbita é muito comum em áreas de solo mais arenoso. Por quê? Porque está relativa à correção do solo, fertilidade do solo, e a maioria das vezes a gente tem que trocar a espécie forrageira. Para realmente essa espécie forrageira estar adaptada àquele tipo de solo, àquele tipo de ambiente, àquele tipo de clima. Porque não adianta a gente colocar uma variedade de forrageira muito exigente num ambiente que não está propício para ela. O solo não está corrigido, a fertilidade do solo é baixa, a acidez está muito alta. Então, ou seja, para evitar esse tipo de situação onde a forrageira está morrendo, a gente tem que atentar realmente às condições de solo que a gente tem. Para estar colocando a forrageira certa, no ambiente certo, para ela realmente produzir o que ela consegue produzir. Da mesma forma como eu falo muito para produtor, não adianta eu querer andar de Ferrari num ambiente que anda só de Fusca. Então, tudo tem que ser adaptado ao tipo de solo, ao tipo de ambiente favorável para realmente essa planta expressar a produção dela. Seguindo adiante, vamos entrar aí um pouquinho na lagarta. Vou falar da Spodoptera. Lagarta militar. É também conhecida como lagarta do cartucho do milho. Geralmente todo mundo conhece ela. O ciclo biológico aí compreende 4 fases: ovo, lagarta, polpa e adulto. Nas condições de 25 graus centígrados de temperatura, requer em média 3 dias para a incubação de ovos, 16 a 20 dias para o período larval e 10 dias para o período pupal. O adulto, que vive em média de 15 dias, inicia postura ao redor do quarto dia após a sua emergência. Cada fêmea deposita em média 1.200 ovos, os quais são colocados em grupos com aproximadamente 70 a 90 ovos. Várias gerações podem ocorrer ao longo do ano. Ou seja, se não fizer um controle específico, se não atentar ao momento do aparecimento dessas lagartas aí, praticamente o produtor, na hora que enxergar a pastagem ali, ela já está toda comida. E aí, praticamente aí, essas gerações aí, uma vai vindo atrás da outra e vai virando aquele processo de bola de neve. Então, tem que realmente atentar. Apareceu no ambiente ali, realiza o controle. Então, seja, é mais fácil fazer um preventivo do que um curativo. O preventivo você vem com produtos mais baratos, uma quantidade mais baratas e é muito eficaz do que o curativo, que além do estrago que já fez na pastagem, você vai economicamente vai ficar um pouco inviável porque o custo da aplicação vai ficar mais alto. Seguindo adiante, vamos ver aí, fotos aí da lagarta aí, ó, ela adulta e na fase de lagarta. Olha o estrago que ela faz na área de pastagem. Praticamente os animais, quando estão numa situação dessa daí, o animal dá uma refugada, não come. Então tem que ficar atento mesmo. Seguindo adiante, vamos ver alguns controles. O monitoramento deve ser realizado durante o período das águas e sempre. Dá uma olhada na área. Viu que está cortado ali, verifica aí a questão da lagarta e já realiza a aplicação. O ataque normalmente ocorre em reboleiras. Por isso, a vistoria deve ser sempre realizada na área toda, ou seja, anda em zigue-zague na área, faz um compilado ali e verifica realmente a quantidade de reboleiras que tem na área ali, verifica o aparecimento dessa lagarta, qual estágio que ela está, para realmente você estar colocando o produto certo na hora certa. O controle se dá por aplicação de inseticidas químicos e biológicos. Você pode associar os dois, dependendo do estágio que essa lagarta está, se está um estágio inicial, se está um estágio severo. O ideal é você aplicar o biológico
choveu, você vem, já entra com o biológico ali na propriedade ali, que esse biológico, quando tiver umidade no ambiente, ele vai permanecer ali já fazendo a função dele. E se realmente o ataque for muito severo, coloca os dois, o biológico e o químico, um curativo e o outro preventivo. Se acaso voltar a lagarta no ambiente novamente, você vem com o biológico e realmente já vai fazer a função dele. É importante iniciar o controle da lagarta logo que perceber o surgimento. Senão ela vai comendo as plantas e atrasando o ciclo de crescimento da planta. A planta vai estressando tanto com o ataque dela lá, assim, que praticamente a planta fica estagnada e não dá produtividade. E aí estressa ao ponto dessa planta não recuperar no período chuvoso. Então, ou seja, no ataque alto, a gente tem que conciliar aí, por exemplo, produtos à base de metomil ou cloropifos, para realmente esses produtos aí, junto com o biológico, realmente realizar esse controle das lagartas e realmente proporcionar um ambiente favorável para a produção de forrageiras. Seguindo adiante, vamos ver aí as cigarrinhas. Cigarrinhas, a gente tem 6 tipos de cigarrinhas. E algumas cigarrinhas atacam mais a pastagem do que as outras, danificam muito mais. Por exemplo, a vermelha, a, a, essa carijó aí, preto e branco. Então, ou seja, essas aí atacam muito mais a pastagem, danificam muito mais, atrasam muito mais o aspecto da forragem do que umas outras. Por exemplo, a vermelha aí, que ela ataca muito a cana aí, ambientes aí de lavoura de cana, a partir do momento que fez a aplicação de inseticida nessas áreas, a tendência da cigarrinha ela migrar para a primeira pastagem que tiver próximo. Ou seja, não existe planta resistente, existe planta tolerante. Algumas braquiárias são tolerantes à cigarrinha, elas não são resistentes. Então, ou seja, e essa tolerância, ela pode não acontecer mediante a parte nutricional, como está nutricionalmente realmente essa braquiária. Se ela está mais exposta, se ela não está conseguindo comer, se ela não está com vigor suficiente para suportar a carga de cigarrinha, ela vai sentir. O braquiarão vai amarelar e assim por diante. Lembra que a cigarrinha ela tem um mecanismo de proteção dos ovos dela. Essa espuminha aí, ó, praticamente acontece para proteger os ovos da cigarrinha. Entendeu? Seguindo adiante, vamos ver aí. A cigarrinha é considerada uma das pragas que mais provocam danos nas pastagens. O período das chuvas favorece a incidência desta praga que suga a seiva do capim, resultando na queima dos pastos. Uma espuma branca é deixada pela cigarrinha quando ela ataca as gramíneas forrageiras onde são depositados seus ovos. A ocorrência do inseto pode impactar na alimentação bovina, pois o pasto fica menos nutritivo. Para o manejo efetivo, devemos monitorar a pastagem desde o início da estação chuvosa. O momento que os ovos eclodem, os insetos jovens, conhecidos como ninfas, começam a danificar as pastagens. O manejo integrado de cigarrinhas é o método mais eficiente de sustentável. A orientação é utilizar inseticidas que ofereçam uma boa ação protetiva. Ou seja, os inseticidas que a gente tem no mercado para trabalhar com o controle da cigarrinha, devemos fazer um monitoramento e realmente, ao aparecimento dessa cigarrinha, a gente realizar a aplicação o mais rápido possível, porque a cigarrinha suga a seiva da planta e lança uma toxina na pastagem, fazendo com que essa toxina prejudique o metabolismo da planta, fazendo com que ela se estresse, amarela, fazendo com que a planta não consiga fazer fotossíntese, fazendo com que levando a planta a secar e até morrer. Então, a partir do momento que a gente viu esse ataque em reboleira, entra fazendo a aplicação do inseticida, porque danifica bastante a produtividade, cai. O animal não faz o pastejo, ele refuga essa área de pastagem danificada por cigarrinha. Seguindo adiante, vamos ver aí, ó. Como eu tinha dito, ó, algumas plantas elas são tolerantes à cigarrinha. E verifica aí as espécies e várias espécies.
E as cigarrinhas típicas e a Manarva. A Manarva é a cigarrinha vermelha, praticamente a que mais danifica as áreas de pastagens aí. Então, ou seja, o Marandu, Piatã, Paiaguás, Xaraés, Tupi, Ibiporã, Basilite, Tubiatã, Mombasa, Tanzânia, Maasai, Tamangue, Zuri e Quênia. Então, cada uma tem sua particularidade, uma é resistente, outra não, outra é suscetível, outra é moderada. Então, ou seja, o que a gente tem que ter em mente? Fazer com que a planta fique vigorosa, fique realmente nutrida, para qualquer tipo de praga que ambientar no ambiente, ela consiga suportar esse ataque. A gente fazendo o controle químico ou o controle biológico, a gente consegue realmente minimizar esse ataque e fazer a planta continuar produzindo. Então, ou seja, o biológico aí para o controle da cigarrinha tem o metarrísio, que a gente pode associar ele ao químico ou trabalhar de forma preventiva, sabendo que na região todo ano eu tenho dor de cabeça com o ataque de cigarrinha, eu faço essa aplicação aí do metarrísio preventiva. Começou a chover, eu lanço no sistema, faço 2 ou 3 aplicações durante o período chuvoso, minha pastagem estará protegida. Tá ok, pessoal? Seguindo adiante, vamos ver aí as cochonilhas. Cochonilhas aí é um inseto que o controle dele até que é fácil, porém ele também ataca as áreas de pastagem. O que acontece com a cochonilha e o pulgão? A cochonilha é um inseto sugador, onde, a partir do momento que colocamos variedades de forrageira que produz muita forragem, possivelmente essa produção aumenta, essa produção maior de forragem, a planta vai produzir também açúcares. E esses açúcares atraem essas cochonilhas, esses sugadores, fazendo com que a partir do momento que tem uma infestação grande, praticamente faz aparecer também a fumagina e prejudica a fotossíntese da planta. A folha da planta fica parecendo, fica clorótica e distorcida ou murcha, começa a definhar até morrer. Então, ou seja, a partir do momento que começou a aparecer as cochonilhas na área de pastagem, realmente faz a aplicação de um inseticida organofosforado para realmente limpar essa área. Então, por exemplo, o óleo assiste, que é muito utilizado aí na citricultura, é um ótimo produto para ser utilizado nessas áreas aí, para poder realmente tirar a parte de cochonilhas. Seguindo adiante, vamos ver aí o percevejo castanho das raízes, que praticamente esse inseto aí é de difícil controle. Passa o tempo todo do ciclo dele no solo, pode aprofundar-se até 2 metros de profundidade. Além disso, se alimenta de inúmeras plantas, não só da pastagem. Então, fica difícil o controle dele. Não existe produto específico para o controle dele nas áreas. Praticamente assim o uso de produtos aí à base de fipronil. Porém, seus sintomas de amarelamento, enfraquecimento da forrageira, pode muito bem confundir com o ataque de cigarrinhas. E muitas das vezes eu percevejo castanho aí. Então, ou seja, ele mata realmente a área de pastagem, mata a planta não aguenta um ataque dele, um ataque severo. O que a gente tem que fazer realmente? É observar alguns métodos de controle que, por exemplo, a variedade de forrageira adequada ao tipo de solo e ao tipo de clima, realmente nutrir essa pastagem, essa forrageira, para ela aguentar realmente o ataque dessa praga. E futuramente, se alguma variedade que está estabelecida no sistema começar a definhar e morrer, o ideal é você reformar essa área, fazendo realmente análise de solo, calcário e gesso, realmente fazer uma calagem muito boa para realmente tentar minimizar o ataque e eliminar de pouco a pouco esses animais do sistema. Seguindo adiante, vamos ver aí o controle. Ó. O sucesso para o controle das áreas problemáticas deverá ser obtido por meio de associação de vários métodos, não somente um. Por quê? Porque o controle químico em pastagens não tem produto específico e nem controle eficaz. O monitoramento da área lá é de suma importância. Controle químico em pastagem não tem produto específico
e nem controle. O produto que pode estar utilizando hoje para junto com essas alternativas de controle aí, somando tudo, é o fipronil. Além, a área muito atacada, o recomendado é a reforma da área. E áreas poucos afetadas, que a gente viu que tem um sintoma, foi lá e puxou a forrageira e viu que encontrou o percevejo, o ideal é a gente fazer uma calagem, gessagem e adubação de cobertura mediante análise de solo. Para quê? Para a gente realmente condicionar o solo e a planta para suportar o ataque dessa praga. E a gente colocar, como dito antes, a variedade de forrageiras mais adaptada ao tipo de solo da área, para realmente essa planta desenvolver, dar produtividade e ela ficar com vigor alto. Ela estando com vigor, ela vai aguentar o ataque dessa praga e vai continuar dando produtividade. Seguindo adiante, os cupins, formigas e gafanhotos. São insetos secundários que, embora causem transtorno de pelo, seu controle consegue ser mais eficiente. O inseto pode ser distribuído dentro do ninho, os insetos podem ser destruídos dentro do ninho por meio de fumigação feitas nas épocas chuvosas. Ou seja, a gente tendo um controle, por exemplo, o cupim, a gente tendo um trabalho com calcário e gesso, na área a gente já consegue já minimizar o problema com cupins. E depois a gente faz o trabalho com fipronil, ou então iscas, no caso, por exemplo, das formigas também, a gente consegue aí trabalhar de forma agregada e realmente limpar elas das áreas. Ou seja, formiga e cupim a gente sempre vai ter na área, mas a gente sempre consegue o controle de forma que essas pragas não afetem a produtividade das nossas áreas. Seguindo adiante, vamos ver a recomendação. A ação integrada de métodos de controle para que haja maior eficiência e menor dano ambiental. Ou seja, a gente tem que ter realmente um planejamento na área da gente. Se a gente tem um histórico da área, que a gente tem ataque de cigarrinha, lagarta, ou percevejo, castanho, ou qualquer tipo de praga ou doença, a gente tem que ter uma ação integrada de alguns métodos para realmente resolver esse problema da maneira certa e no tempo hábil. Cada vez mais é necessário considerar a pastagem como uma lavoura. Se na soja, se no milho há pragas e tem aquele controle, o produtor já compra um pacote de inseticidas e fungicidas para poder aplicar, por que não colocar isso na pastagem também, mediante ao histórico da região, mediante ao histórico da área? Manejo de fertilidade do solo. O produtor tem que realmente verificar a parte de baixo do solo ali, verificar como está a fertilidade do solo, para realmente proporcionar à planta lá um vigor totalmente diferente, que a planta realmente aguente geada, aguente déficit hídrico, aguente ataque de pragas e doenças aí, e ela continue produzindo. Se a gente não der comida para a planta vai definhando até morrer. E se aparecer alguma praga ali, aí é mais prejudicial ainda. É fundamental não possuir apenas um tipo de pastagem na propriedade. Ou seja, vale aquele negócio da monocultura. O ideal na pecuária é você ter pelo menos em torno de 2 a 3 tipos de forrageira, braquiários ou pânicos. Para quê? Porque se você tiver um problema no seu pânico, você tem a braquiária para socorrer seus animais. Se você tiver um problema na braquiária, você tem o seu pânico para atender seus animais. E variedades de cultivares diferentes, para realmente a sua produtividade ali, se atacar um, você corrigir e não dá problema você não ficar sem pasto. Então, o ideal é você ter de 2 a 3 tipos de forrageiras na propriedade. Seguindo adiante, para a gente ter um pasto realmente nutritivo, produtivo e realmente com uma taxa de lotação grande, a gente realmente tem que levar como cultura, ou seja, iniciar esse manejo integrado de pragas. Por quê? Porque está sujeito a cupim, a insetos sugadores e assim por diante. Então, tem que ter esse manejo integrado de pragas, para realmente a gente conseguir ser produtivo e eficiente na nossa atividade. Seguindo adiante, para esse manejo funcionar, precisamos realmente integrar todos os sistemas. Pragas e doenças nos sistemas aí afetam muito a produtividade das áreas de pastagem. Coloque em mente realmente que a pastagem é uma cultura. E essa cultura é a cultura que mais responde em tempo hábil a qualquer tipo de manejo específico.
desde os mais simples aos mais elaborados. Entendeu? Então, ou seja, pastagem é cultura. Coloque o manejo integrado de pragas e doenças na propriedade e realmente faça ela produzir. Porque carrapato, formiga, cigarrinha, sempre tem no ambiente. A gente simplesmente trabalha de forma a controlar para ele não danificar a nossa produção. Tá ok, pessoal? Mais dúvidas, mais alguns questionamentos, entre em contato com o departamento técnico da Copercitos, estaremos de braços abertos para atender toda a necessidade de vocês. Tá ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.